Olá, sejam bem-vindos ao Reconectar. Eu sou a Verusca e convido vocês a papear com os oráculos, hoje com o baralho cigano. No vídeo anterior, nós fizemos um papo sobre a carta do amor, porque recebíamos mensagens falando sobre ter ou não ter sorte no amor. De um tempo para cá, recebemos várias mensagens falando sobre a dificuldade de decisões de escolha. Pensando nisso, eu abri um espaço, no que eu intitulo agora espaço de papo com os oráculos, para falar sobre exatamente isso. E escolhemos aqui a carta Os Caminhos, a carta número 22. A carta Os Caminhos nos fala de opções, de alternativas que temos diariamente na nossa vida. Estamos diante de escolhas, de decisões, mas muitas delas têm uma importância maior. Não é aquela escolha que fazemos no cotidiano, qual o rumo tomar, no sentido de qual o itinerário, qual a roupa, qual é a prioridade na nossa rotina, se vai para a academia ou não. Tudo isso são decisões. Se vai no supermercado, se vai no dentista, entendeu? Não são essas decisões, elas fazem parte da nossa vida. Contudo, existem decisões que importam em mudanças, em transformações, em reposicionamento, em reestruturação. Essa decisão, essa escolha, essas são de uma importância muito grande e sugere que a gente faça uma autorreflexão, ouça a intuição, ou busque auxílio de alguém da nossa confiança, ou alguém que tenha vivência, ou até um profissional na área que a gente queira decidir. Os caminhos nos falam de duas opções aqui no caso. Então, alguém que se propõe a fazer uma escolha sempre, na maioria das vezes, se sente inseguro para definir o que quer e deve avaliar a situação em que se encontra para definir algo. É o momento certo da escolha. Quais são as consequências? Porque cada decisão que nós tomamos implica numa consequência. E essa consequência altera o cenário à nossa volta, a nossa vida, e implica na vida das pessoas ao nosso redor. Então, o baralho cigano nos fala que uma escolha deve ser feita diante dessa situação. Se há duas alternativas ou mais, devemos fazer uma escolha. E essa escolha implica nessa reflexão, busca de sabedoria, de equilíbrio, de bom senso, de maturidade. Então, exemplificando, trouxemos aqui uma sequência relacionada à escolha. Vejam bem, temos aqui os caminhos e a carta 22. A carta 21 é a carta das montanhas, o que nos diz que a carta da montanha simboliza um obstáculo, uma dificuldade que exige perseverança, foco, dedicação, e sugere que é possível transpor esse obstáculo, essa dificuldade. É algo que existe, algo que se constrói em termos de tentar resolver, solucionar aquilo ali. Então, existe um obstáculo, ou algo que precisa de uma construção, seja um relacionamento, seja uma carreira, ou o que for. Algo precisa de uma construção. Para isso, é necessário encarar, transpor obstáculos. E nessa que você vai encarar e transpor obstáculos, você
fará uma decisão, uma escolha, tomará uma decisão e fará uma escolha, né? Há um obstáculo, você vai considerar quais são as soluções, o que você deve fazer nisso, implica numa escolha, numa decisão. Se você não tomar essa decisão, é possível. Adiar é possível, mas está adiando o problema, né? Fugir da realidade é solução? É uma decisão que você pode tomar, mas que futuramente vai voltar para você. Se não voltar como a mesma situação, vai implicar e ela vai estar lá dentro na sua mente, no seu íntimo, lembrando que você deixou uma oportunidade passar ou deixou de viver algo ou simplesmente não considerou a possibilidade. Então você pode fugir da realidade, você pode negar a realidade, você pode adiar. Mas isso tudo vai implicar, é uma sequência, vejam bem, olha, 21 problema, 22 a decisão, 23 os ratos, 24 o coração. Então, o que nos diz isso aqui? Os caminhos, a escolha, se não for feita, vai provocar um desgaste em você. Os ratos nos falam de um desgaste feito aos poucos, mental, emocional, até físico, energético. Então, seja lá o que a decisão que você quiser tomar, que seja pensada, seja algo que você decidiu com bom senso, firme, seja uma decisão firme. Seja lá qual for a decisão que você tomar, que encerre o assunto ou a questão, sob pena de você viver ou na tristeza, ou na frustração, ou na depressão, entende? Então, há de se considerar, quando se tem uma escolha a ser feita, primeiro ouvir o coração, a intuição, submeter à vontade da espiritualidade, do universo e buscar auxílio se preciso for e decidir aquilo que você quer fazer, sob pena de ter desgastes, frustrações. E o que você decidir que só cabe a você, porque o leme do seu barco você não deve dar a ninguém, é você que conduz a sua vida, você aceite a decisão e ponto. Não vale você decidir algo e se remeter depois de um certo tempo à questão de novo, trazendo a questão ao presente, à realidade, porque aquilo vai trazer toda uma série de desgaste para você. Ou seja, você tomou a decisão, mas depois de um certo tempo você começa a ponderar. Porque eu devia, porque eu deveria, porque eu não fiz, porque se eu fizesse, isso vai trazer um desgaste muito grande. Então, que a sua decisão seja firme, que ouça o seu coração, que avalie antes de tomar uma decisão as circunstâncias, as consequências, entendeu? Você está preparado para esse passo? Você tem maturidade para assumir o reflexo disso na sua vida? Então, pense bem, quando você decide de maneira firme, consciente e com maturidade, você proporciona a você isso aqui, essa sensação de bem-estar. A carta do coração fala de sentimentos, emoções, amor, sentimentos, emoções. Então, a decisão vai trazer para você aquela sensação de bem-estar, de estar de bem consigo, de missão cumprida, né? E você vai ter uma visão melhor sobre a sua vida, sobre a sua capacidade, porque você teve discernimento ao fazer uma escolha. Então, pense sobre isso. O obstáculo são contornáveis, mas há um investimento a ser feito. Uma escolha notadamente terá que ser feita. Se isso não for decidido, vai proporcionar aqui um desgaste.
Se você decidir e o arrependimento lhe encontrar, vai trazer um desgaste para você, emocional, físico, mental, em todos os sentidos, até nas relações. Então, avalie tudo isso que já foi dito para que a sua decisão é bíblico, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tomada uma decisão, não permita que aquilo volte, aquela pendência, aquela questão que talvez fique lá no íntimo, volte a lhe cobrar, sob pena de você se desgastar e de perder todo aquele investimento que já fez, porque entrou naquela vibe de, se eu tivesse feito, se eu tivesse decidido por sim ou por não, se eu tivesse vivido aquilo que na época eu não vivi, porque tive receio, insegurança sobre a decisão, me preocupei com as críticas, a aceitação ou não das pessoas ao meu redor. Então, quando se for tomar uma decisão, que seja avaliado tudo isso. Você se importa realmente com a aceitação, a aprovação das pessoas ao seu redor? Você se sente apto, pleno para, enfim, decidir que a vida é sua e que você tem o poder sobre a sua escolha? Então pense nisso. Qualquer escolha que você fizer vai lhe trazer um bem-estar, porque você decidiu e ponto. Ok? Se você decidiu e com firmeza de propósito, sabe, com amadurecimento e vida que segue, olha o bem-estar que você vai proporcionar a você, a sua vida, ao seu redor. Veja, é uma sequência, obstáculo, 21, 22, 23 e 24. Obstáculos, escolha os caminhos, os ratos e as emoções, a satisfação, viver, estar de bem com você, estar de bem com a vida, estar em paz, ok? Então pensem nisso, pense a respeito da importância que é fazer uma escolha, escolher um caminho, e que uma vez feito com amadurecimento e em busca de um objetivo, que isso não volte para você como cobrança, porque toda essa dinâmica não teria feito sentido. Então pense a respeito antes de dar um passo, avalie e decida com o coração, sem dúvida nenhuma, mas busque a razão também. E como eu falei, se preciso for, ouça alguém de confiança ou um profissional se sentir inseguro. Só não vale ficar em cima do muro. Só não vale deixar de aproveitar as oportunidades, de buscar crescimento, buscar realização por insegurança, por medo, por comodismo de ficar ali, tô em cima do muro, não quero correr risco, mas também não vai fazer nada, né? Vai ver a vida passar, as pessoas crescendo ao seu redor, tudo acontecendo e você assim, se eu tivesse feito, ou por que eu não fiz? Entendeu? Então pense a respeito disso. Eu desejo que as mensagens do baralho cigano, que como vocês veem aqui, é uma sequência, que de fato o baralho cigano, assim como o tarô, traz uma sequência, é só observar que sejam úteis para vocês. Então, para aqueles que se identificaram, pense nisso e boa sorte. Um abraço leonino.